Olá pessoal, eu vou começar aqui a desenhar a Amy Winehouse. Eu acabei de chegar da rua, estava comprando alguns lápis que estava faltando para mim. Eu não estava com lápis 4B, inclusive ele não está aqui na mesa. Vou pegar aqui. Comprei alguns lápis 4B para fazer esse desenho. Eu gosto desse lápis, eu já falei para vocês provavelmente, porque ele não é nem tão claro nem tão escuro. Fica ali no meio termo e daí dá pra fazer o rascunho inicial até o desenho final, dependendo da quantidade de força que você colocar, a pressão que você colocar no papel, dá para você alternar entre traços bem leves e traços mais fortes, contrastados. Então, eu já tinha feito um vídeo conversando com vocês sobre a Billie Eilish, que também é uma cantora que eu gosto muito de ouvir, mas eu fiz o vídeo meio que aleatoriamente. Não que esse daqui vá ser menos aleatório, mas eu trouxe para vocês também alguns fatos sobre a Amy Winehouse. E daí, enquanto eu estiver desenhando aqui, a ideia é também falar sobre ela. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre a biografia da Amy Winehouse, a carreira, a origem, e depois eu vou trazer algumas curiosidades para vocês sobre ela. Só que detalhe, eu não li ainda, eu simplesmente achei dois artigos e daí eu queria ler junto de vocês aqui no vídeo para ter um pouco de surpresa. Não que eu não já conheça a maioria desses fatos, porque como eu já falei para vocês, eu gosto muito da Amy Winehouse, mas eu queria ler aqui enquanto eu fizesse o vídeo para a reação ser um pouco mais espontânea. Mas antes disso, vamos para o desenho aqui, vamos determinar os primeiros traços. Eu estou aqui com a borracha, com lápis. E assim, já que eu vou falar sobre a Amy Winehouse e suas origens, então eu decidi pegar uma foto dela que ela tá um pouco mais jovenzinha, que ela tá lá no começo da carreira dela, que ela tá começando a fazer sucesso. Eu acho que nessa época daí ela tinha acabado de lançar o álbum Frank, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre ele um pouquinho também. E daí ela não tá ainda com aquele visual icônico dela, né? Aquele cabelo super armado, ainda não tá aí. Então o que eu estou fazendo aqui, que vocês podem ver, eu estou demarcando, né, os espaços. Eu estou fazendo de uma forma bem intuitiva, que não estou colocando nada de medida. Eu estou só tentando achar aqui as distâncias corretas de acordo com o meu olhar, a minha perspectiva. Então, eu vejo que ela está com o rosto um pouco virado para cima, que ela está olhando para cima. Então eu passei o traço aqui em relação aos olhos dela assim, ó, com a leve inclinação para cima também. E daí eu percebo que até o nariz dela é, por exemplo, a mesma distância daqui dos olhos e sobrancelhas, só que mais um pouco, né? Perceba ali, se você for usar a perspectiva para medir isso daí, você iria mais ou menos aqui nessa distância. Eu estou colocando essa distância aqui, mas quando eu começo a colocar os olhos, quando eu começo a passar os primeiros traços, eu posso mudar de ideia. Entende? Eu posso puxar aqui um pouco mais para baixo, mas isso daqui traz um pouco de certeza, um pouco mais de segurança em relação ao que eu estou fazendo. Então, o rosto dela vai ficar nessa proporção daqui, eu quero que fique nesse tamanho. Gente, isso aqui é uma parte muito importante do meu desenho. Eu não sei vocês, mas se eu não fizer isso, o meu desenho perde a proporção. Eu começo fazendo, sei lá, o olho dela de determinado tamanho, pensando que a cabeça dela vai corresponder àquele tamanho, mas aí depois que eu fiz o olho, eu percebo que o olho está muito pequeno. Então todo o resto do rosto dela vai ter que ficar proporcional àquele olho pequeno que eu fiz anteriormente, entendeu? Então você fica meio que escravo disso. Por isso que eu aconselho você a fazer toda essa proporção inicial aqui, para você não se perder depois. Ficar tentando compensar, entendeu? Nossa, eu tô falando demais, eu preciso me concentrar aqui, senão esse desenho vai demorar muito para ser terminado. E daí eu venho com os primeiros traços. Geralmente eu começo por aqui, pelos olhos dela. Dessa vez eu trouxe o nariz, mas eu geralmente não faço isso. Mas enfim, não tem muita regra em relação a isso. A sobrancelha dela tá bem marcada aqui.
Se vocês ouvirem barulho de criança gritando no fundo, é o meu sobrinho que está aqui. Eu ia gravar outro dia por causa disso, mas aí eu pensei, não, besteira. Deixa ele gritando no fundo mesmo que não tem problema não. Acho que nesse tempo de quarentena as pessoas têm normalizado um pouco mais a participação da família nas coisas que faz através da internet e tal. Enfim, sobrancelha feita, quer dizer, parcialmente feita, e daí eu venho para os olhos dela, e como eu sempre gosto de fazer, eu faço uma bola para que determine todo o globo ocular dela, e depois eu venho com os detalhes. Então, ela tá aqui, e daí o outro globo ocular tem que vir para mais ou menos aqui. Gente, eu fico preocupado em relação à distância, em relação à proporção, porque às vezes o olho fica muito mais em cima do que o outro. Isso é um erro muito besta, mas eu acabo cometendo às vezes quando eu não tomo cuidado. Deixa eu ver aqui. Ela tem os olhos bem marcantes, bem grandes, bem expressivos. Eu vou fazer o olho completo aqui. Não vou deixar assim não, eu vou terminar ele. Não terminar, mas dar um pouco mais de definição para ele logo de cara. Porque geralmente eu vou pro nariz, eu vou pra boca e depois que eu defino tudo, eu volto pra cá pra colocar os detalhes. Dessa vez eu tô fazendo um pouco diferente. Sempre tem um tracinho aqui que corresponde. Gente, esse lápis é o 4B mesmo, que eu tô achando ele um pouco mais forte. Acho que é porque ele tá novo. Acho que eu dei uma empolgada aqui. Acho que eu olhei um pouco mais pra cá. Quando eu vou assistir ao vídeo, o meu próprio vídeo, e daí eu tenho a possibilidade de olhar para a referência, olhar para o que eu estou fazendo, daí eu ganho uma perspectiva muito melhor do que eu estou tendo agora, entendeu? Inclusive é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês estiverem sentindo que o seu desenho está estranho, eu aconselho a vocês se afastarem do desenho, tirar uma foto, depois olhar o desenho através do espelho, porque isso traz uma perspectiva diferente daquela que você tem enquanto você está desenhando. Aqui parece que a gente fica viciado com a nossa perspectiva. É sempre a mesma coisa. Por isso que quando vocês estão vendo alguém desenhar e vocês estão percebendo um defeito do desenho, vocês ficam pensando assim, poxa, mas por que ele não está percebendo que o olho dela está maior, está menor, não sei o quê? Porque observar é uma atividade quase que completamente diferente daquela de fazer, daquela de colocar em prática. Então, se vocês quiserem alcançar um certo nível de excelência do seu desenho, eu aconselho vocês a aprenderem a observar o processo de outros ângulos, de outras formas. E a sobrancelha dela tem que vir de acordo. Você percebe que eu estou fazendo uma adaptação daquilo que eu fiz inicialmente, né? Então, quando eu mexo em uma coisa, eu tenho que levar em consideração tudo que está ao redor daquela coisa. Daqui a pouco eu vou começar a ler sobre a biografia dela, porque essa parte daqui é muito decisiva e daí eu não estou conseguindo dividir a minha atenção com duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu acabei fazendo um processo que eu não estou muito habituado. Não sei porquê, mas eu comecei a fazer isso, que é o seguinte, é começar a fazer o desenho logo a partir do começo. E deixar meio que o sketch inicial, o rascunho inicial, meio que para fazer depois. Meio que para fazer enquanto já estou finalizando. Eu quase nunca faço isso, mas com essa daqui eu decidi fazer, não sei porquê. Quando eu terminar aqui essa parte, eu vou ler a primeira parte do... Ela tem uma testa pequena, que vai mais ou menos até aqui. Gente, a proporção é tudo para o desenho ficar parecido com o seu
alvo, né? Que nesse caso aqui é Amy House. Então se você erra a proporção da testa, se erra essas proporções, no final das contas não vai ficar parecido. Não que isso seja o principal foco do seu desenho, afinal de contas, cada um faz a sua visão, né? Tem a sua visão de determinada pessoa. Nem todo mundo está interessado em fazer um desenho super realista. Como eu não estou interessado em fazer um desenho super realista. Então, enfim, terminei aqui essa primeira parte e vou ler a primeira parte da biografia dela. Amy Jade Winehouse foi uma cantora e compositora de destaque da música britânica que faleceu aos apenas 27 anos, vítima do uso abusivo de drogas. Amy Winehouse nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983. 1983, 14 de setembro. Ok? Então, primeira parte da biografia dela é super básica. Depois eu vou ler a origem dela e depois eu vou começar sobre a carreira dela. Então, vamos iniciar aqui o nariz dela. Eu tô achando que eu vou ter que dar uma ampliada aqui nesse espaço. O nome completo da Amy Winehouse é Amy Jade Winehouse. Jade Winehouse. Então isso significa que ela não criou um nome artístico, ela já usou o próprio nome dela, que inclusive é muito bonito mesmo, muito artístico. E ela só omitiu o nome do meio, Jade. Muitas pessoas morreram, muitos artistas lendários morreram com 27 anos, né? Kurt Cobain, Jimi Hendrix, se eu não me engano também. E daí ela acabou fazendo parte desse grupo. Eu me lembro que quando ela morreu tinha muito estigma em relação a essa idade dela, toda aquela coisa de conspiração. Tava no auge daquelas teorias de Illuminati. Muita bobagem, gente. Perceba que eu tô apertando mais o lápis aonde tem mais contraste. Esse lápis aqui é muito bom, gente. 4B da Faber-Castell. Depois que eu descobri que esse lápis é o meu favorito, né? Depois de experimentar o 5B ou 3B. Aliás, como é que eu digo? O ideal seria eu ficar revezando entre os lápis, né? Só que eu acho bem mais prático usar o meu favorito, que é esse daqui, para fazer sketches mais rápidos e tal. Quando eu quero fazer uma coisa mais elaborada, mais contrastada, eu uso os outros também. Ó, veja que tem camadas de sombreamentos aqui. Uma camada mais escura aqui embaixo, já que a fonte de luz está vindo de cima, está vindo dessa direção daqui. E daí, obviamente, a parte de baixo do nariz vai ficar um pouco mais escura. Essa parte daqui vai ficar um pouco mais clara e esse daqui vai ser o ponto de iluminação, que é uma bolinha aqui. Geralmente eu gosto de deixar um ponto de exclamação. Aliás, tem outro ponto de iluminação aqui no meio. E tem outro aqui, depois eu coloco isso. Aqui. A textura da pele, eu geralmente coloco uma camada leve de lápis. E aí quando eu quero definir alguma textura, eu venho com outra camada por cima, um pouco mais escura. Olha, eu estou colocando um pouco de olheira nela. Eu não tenho tanta olheira assim. E depois quando eu quiser colocar um ponto de iluminação, eu venho com a borracha fazendo assim, entendeu? Eu gosto geralmente de deixar para colocar o ponto de iluminação no final, porque se colocar durante, às vezes o desenho mancha e o ponto de iluminação desaparece.
Aqui o cabelo dela tá interferindo aqui. Esse ponto de iluminação aqui inteiro vai ficar mais claro do que o resto. Esse triângulo daqui é importante você identificar, saber identificar os formatos, as formas básicas que tem o rosto de uma pessoa, ou seja, círculos, quadrados, triângulos. Nesse caso aqui tem um triângulozão aqui, ó. Então eu vou respeitá-lo. Vou ler sobre a origem dela agora. Nascida no berço de uma família judaica, Amy era filha de uma mãe farmacêutica, que se chama James, e de um pai motorista de táxi, que se chama Mitch. A menina foi criada nos subúrbios de Southgate, região de Londres. Os pais de Amy se divorciaram quando a garota tinha 9 anos. Tenho esquecido de um detalhe tão essencial desse, que é que ela era de uma família judaica. O nome do pai dele, Mitch, inclusive ele está relacionado a muitas polêmicas em relação ao bem-estar da Amy House, né? Quem assistiu aquele documentário dela viu que ele está sendo acusado de meio que impulsionar a filha dele para trabalhar para os palcos, meio que de uma forma mercenária para ganhar dinheiro, ignorando que a filha dele não estava preparada para aquilo. Eu recomendo vocês assistirem o documentário Amy, muito bom. Sem falar que tem muita gravação de ela pequena, ela mais nova, ela antes da fama, inéditos. Gente, eu não vou começar a fazer a mão dela agora, mas eu preciso determinar o espaço que ela vai ficar. Então, ela vai ficar mais ou menos nesse espaço daqui. Vou para a boca dela primeiro. A boca dela vai ocupar esse espaço daqui. Veja que eu estou colocando uma forma básica, que seria uma forma oval aqui, que determina onde é que a boca dela vai ficar. Ó, o final da boca dela aqui tem que ser de acordo com o final da narina dela, a altura aqui, um pouco mais para baixo. E o final desse lado daqui, do lado de cá, tem que ficar de acordo com o final da pupila dela, nessa linha daqui. Então a boca dela vai ter que ficar nisso aqui. Aí eu venho com base nessa marcação da forma para o lábio dela, usando como base essa forma inicial de oval. A parte do meio sempre tem um pouco mais de contraste. O lábio superior, eles geralmente recebem um tom mais escuro, de contraste, porque a iluminação consegue atingir mais esse lábio daqui. E daí o contraste maior, a sombra, vai ficar um pouco mais aqui embaixo. Mas os lábios dela são mais grossos do que isso, os lábios inferiores. O lábio inferior. E sem falar que o lábio inferior geralmente é mais grosso do que o lábio superior, né? Então, cuidado para não errar essa parte. Então, aqui vai ter um ponto de iluminação, depois eu volto daí com a borracha para enfatizar um pouco mais.
Essa curvinha aqui que faz essa separação do lábio inferior para o lábio superior é o que dá um pouco mais de volume para a boca, entendeu? Se você colocar um traço aqui, você perde todo esse efeito 3D. Aqui, eu tô achando que eu escureci demais essa parte daqui do nariz dela, não precisava de tudo isso. E eu tenho que enfatizar mais aqui essa parte da narina dela. Tem que dar mais destaque. Ela tem um nariz bem delicado. Pronto, acho que ficou mais destacado agora. Ok, então vamos aqui para a proporção agora do queixo dela. Ela tem o queixo acentuado. É uma característica muito importante facial dela que vai determinar a aparência parecida. Então, ó, o queixo dela vem mais ou menos até aqui. Ó, o olho dela vem aqui. E daí o queixo dela, a mandíbula dela, aliás, fica abaixo daqui. Então, olha só, final do olho dela, final da boca dela. Então, eu percebo que tem que começar aqui para baixo. Aqui, uma linha mais reta. Peraí que eu tô tendo dificuldade. É isso mesmo. Não, vem um pouco mais para cá. A sobrancelha dela, aqui, começa aqui. Gente, tenta usar ponto de referência do rosto dela, sobrancelha, boca, olho. Onde é que uma coisa começa, onde é que uma coisa termina. Que relação está tendo com a proporção. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para definir o queixo dela, a mandíbula dela. Ela está numa perspectiva um pouco desafiadora também, olhando um pouco para cima. E daí ela meio que acentua a parte de baixo, a mandíbula dela. Eu vou colocar o cabelo dela porque eu acho que o cabelo dela tá tirando um pouco, tá interrompendo um pouco da proporção aqui. E daí tá me confundindo. Vou colocar aqui parte do cabelo dela pra eu pegar um pouco mais de domínio no que tá acontecendo nessa foto. Mas é isso mesmo. Eu só tô um pouco espantado com o quão largo é esse espaço daqui. Daí eu tô achando que eu tô exagerando, mas acho que não é não. Acho que ela realmente é um pouco queixuda. E aí vem pra cá, a mão dela vai. Se eu mudar de ideia em relação à proporção do queixo dela, depois eu volto atrás. Vou
Vou continuar aqui a minha jornada, depois eu dou uma olhadinha. Porque você colocar o resto das coisas, se preencher com o resto das informações do rosto, te ajuda a ter uma perspectiva melhor do que você está fazendo. Vou dar uma paradinha aqui para ler uma coisa mais sobre a vida dela. Vou ler agora sobre a carreira. Aos 16 anos, Amy começou a participar em grupos de jazz fazendo apresentações. Um amigo chamado Tyler James mostrou uma fita demo de Amy a uma gravadora e ela foi contratada pela Island Universal. Eu acho que Island era o nome da gravadora dela antes, que depois se tornou Universal. Em 2003, a cantora e compositora gravou seu primeiro disco chamado Frank, 2003. Com a fama também surgiram os primeiros rumores de descontrole de uso abusivo de drogas. Ou seja, essa foto daqui é mais ou menos de 2003, já que corresponde ao visual que ela ainda tinha nessa fase. Eu posso estar falando besteira, viu, gente? Não tenho certeza em relação a isso, não. Não sei exatamente quando foi que ela adotou esse visual, não. Mas é porque eu me lembro de um clipe que ela fez, que parece que é daquela música Fuck Me Pumps, e ela tá com esse visual aqui, sem aquela armação no cabelo. Ela tá exatamente como tá aí nessa foto. Acho que foi lá mais pra Back to Black que ela adotou aquele visual, o próximo álbum dela. Então, vamos aqui pra fase polêmica, que é a mão dela. Muita gente fala que tem dificuldade com mão. Isso é uma queixa muito comum. O que eu faço, gente? Mais uma vez eu recorro para formas básicas. Aqui na mão dela eu vejo vários círculozinhos. Esse círculo daqui corresponde a esse pedaço daqui do dedo dela, porque a gente, perceba que tem várias partes aqui, né? Eu não vou saber nomear o nome de cada ossinho desse, mas eu tenho certeza que a anatomia define, chama pelo nome cada ossinho desse. Mas aqui é uma parte, aqui é a segunda parte, aqui é a terceira parte. Eu encaro isso daqui como vários círculozinhos, entendeu? Então eu encaro as coisas como formas simples, e depois que eu venho com toda a questão mais complexa do desenho, que é a adição de sombra, a adição de valores, a adição de formas, enfim. Mas o esboço inicial é muito simples para mim. Eu preciso demarcar aqui. E perceba que eu marquei aqui mais ou menos o espaço anteriormente de onde vai ficar a mão dela, né? Então eu vejo também esse espaço daqui. Esses ossinhos dela aqui, estão fazendo uma fileirinha aqui embaixo. Veja na perspectiva da boca dela. A boca dela está aqui e os ossinhos delas estão aqui. Então eu tenho que puxar até aqui embaixo. E aqui assim. Aqui eu vou fazer uma bolinha para dar um pouco mais de perspectiva para mim. E aqui eu vou puxar a mão dela para baixo. Bom, agora eu vou dar um pouco de forma mais ao que eu fiz aqui. Esse garrancho aqui que eu fiz vai fazer um pouco mais de sentido agora. Então, eu percebo que eu trouxe demais pra cá essa bolinha aqui. Não, é aqui, depois outra aqui, acima dela, e a outra bem aqui perto da maçã do rosto dela. Agora eu vou dar forma. Ó, como é bem mais fácil você agora determinar a mão dela. Tem gente que começa a fazer isso que eu estou fazendo agora logo de cara. Como é que você vai conseguir? Você não sabe onde... Você até consegue, né, com muito esforço e tal, mas é como se você estivesse dando um tiro no escuro. Eu gosto de ter base do que eu estou fazendo, para ter um pouco mais de conforto, sabe? Um pouco mais de certeza. Ok, vamos definir isso aqui. Isso aqui também. Ela não tá usando unhas postiças aí nem nada.
puxar aqui. E finalmente o último dedo dela que tá bem em cima. Ah, meu Deus, quebrou a ponta, eu vou pegar outra. E esse daqui tá... Vamos fazer os ossinhos dela, que eu tô notando uma coisa estranha aqui. Primeiro o ossinho dela aqui saltado, segundo, terceiro. Então o terceiro vai ter que ficar mais ou menos assim. Acho que é isso que está acontecendo. Vocês estão percebendo que eu estou colocando muito contraste, né, nesses contornos. Não tem problema, depois eu posso apagar um pouco. Porque esses traços aqui deveriam ser um pouco mais sutis, né? Os mais contrastados são esses aqui de cima. Enfim, eu acho que aqui deu um pouco mais de forma. O sombreamento que você coloca depois meio que vai apagar toda essa bagunça que eu fiz aí às vezes. E o que não apagar você passa borracha. Então vou colocar aqui um pouco de contraste. Esse vídeo já está com quantos minutos? 35 minutos. Um pouco de contraste aqui. Sombra. Contornar aqui para dar um pouco mais de definição. A sombra do braço dela está nesse local daqui, já que a fonte de iluminação está vindo daquela direção que eu mostrei para vocês. Tem uma sombra pequena aqui no meio que separa a mão dela do braço. E aqui tem um sombreado maior e um sombreado que define a separação. Aqui eu vou colocar... Vocês também podem dar uma exagerada, sabe? Vocês estão percebendo que eu estou dando uma exagerada. Vocês não precisam seguir tudo que está na foto não, porque a foto é um produto de uma máquina. Vocês são seres humanos e precisam imprimir essa perspectiva artística no papel. Essa é a minha perspectiva, né? Agora, se vocês têm mais a vibe realista, que quanto mais realista melhor... Sabe? Se vocês gostam daquela coisa de passar 2, 3 semanas no mesmo desenho para definir um visual hiperrealista, aí tudo bem. Aí você realmente tem que olhar com muita cautela, não trazer coisas da sua imaginação, se ater ao que a foto está dizendo o tempo inteiro. Mas eu não gosto muito dessa abordagem. Eu gosto mais do traço artístico, gosto mais da liberdade de você adicionar a sua perspectiva ao desenho. Então, isso daqui seria um desenho um pouco mais semi-realista, vamos colocar assim. Aqui tem um ponto de iluminação, então eu vou respeitá-lo. E aqui tem uma sombra gigante do dedo dela. Então vamos trazê-lo também. Ok, eu tô vendo que eu tô precisando colocar um pouco mais de contraste nessas coisas que já tá muito apagado em relação à mão, né? Então vocês podem voltar para acender um pouco depois. Mas vamos deixar para fazer isso depois. Vou agora pro cabelo dela. Sim, deixa eu ler aqui mais uma parte da biografia dela. Em 2006, Amy lançou seu álbum mais famoso, Back to Black.
Celebrado pelo público e pela crítica, a criação arrebatou 5 prêmios Grammys, batendo o recorde na ocasião. Quando morreu, Amy contava com um impressionante número de mais de 4 milhões de discos vendidos. Depois da morte, vendeu mais de 2 milhões e 400 mil de álbuns. Ok? Então, as principais músicas desse álbum e também do outro são You Know I'm No Good, Rehab, Valerie, Me and Mr. Jones, Back to Black, Just Friends, Stronger Than Me, eu amo essa música, Love is a Losing Game, Wake Up Alone, Fuck Me Pumps, que é aquela música que eu falei lá no comecinho. Ok, voltando aqui para o cabelo dela. O cabelo dela não tá armado como no visual icônico dela, mas ela já tem um cabelo mais volumoso, natural mesmo. Justamente aqui na frente ela tem um certo topete. Sim, muito cabelo. Talvez eu nem sabia que se você for aqui, vai desenhar o fio, aí eu digo pra você boa sorte. Porque meu estilo é esse aqui. Não que eu acho o estilo feio, coisa assim, mas não me encontro muito esse estilo, você fica sempre sabe? Tudo desse gosto. Então eu vou ver mais aqui, ó. Pra ter mais lápis. Você tem um desenho aqui, eu aqui, forma do pet. Gente, agora eu vou ler algumas... Ah, tá. Eu vou ler aqui sobre a vida amorosa dela. A cantora e compositora manteve um relacionamento boomerang com Blake Fielder Civil, no caso é o sobrenome dele. As conturbadas idas e vindas renderam uma série de canções, muitas delas inseridas no álbum Back to Black. Os dois se casaram em maio de 2007 e se divorciaram 2 anos mais tarde porque Blake traiu a esposa com a modelo Sophie Skendorf. Ok? Então, depois disso aqui eu vou ler algumas curiosidades sobre ela. Algumas curiosidades aleatórias, tá? Não vai seguir muito a ideia inicial de biografia, mas vão ser curiosidades soltas. Mas deixa eu voltar aqui pro desenho por enquanto, que esse cabelo dela aqui precisa de bastante contraste, já que é tão preto. Vou ler aqui a primeira curiosidade sobre a vida e a carreira da Amy Winehouse. Primeira curiosidade seria: Amy começou a escrever suas próprias músicas aos 14 anos. Um tempo depois, com o apoio de um amigo, ela enviou uma de suas canções a uma gravadora e essa iniciativa rendeu seu primeiro contrato. Eu me lembro que isso daí está bem contado, bem narrado lá naquele documentário que eu falei para vocês no começo. Ela não queria, inclusive, mandar nada, eu acho, pelo que eu me lembro do que eu assisti, mas aí um amigo começou a insistir. Eu acho que a Amy Winehouse não tinha muitas pretensões de fama, não. Ela queria simplesmente curtir o som dela. Inclusive, no próprio documentário que eu assisti, tem uma frase dela falando que talvez não conseguiria conciliar a fama, enlouqueceria se ficasse famosa. E acabou acontecendo exatamente isso mesmo. Não soube lidar muito com a fama e com a pressão da mídia e até do próprio ramo dela mesmo, né?
perceba que essa parte branca do nosso olho, quando eu vou colocar aqui no desenho, não fica tão branco assim, né? Eu preciso colocar um pouco de contraste. Eu tô percebendo aqui que o ponto de iluminação do olho dela tá bem no meio da pupila. E daí, geralmente eu faço o seguinte, ó. Eu faço um meio aqui mais escuro. E daí o ponto de iluminação perto dele. Não tá exatamente assim na foto, mas eu vou fazer assim. A parte de cima fica sempre um pouco mais escura, que encontra com os cílios. E junto fica tudo a mesma coisa. Apesar de que os olhos dela estão bem claros aí nessa foto. Também chamam bastante atenção. Então eu tenho que enfatizar também o quão claro os olhos dela estão nessa foto. O que eu vou fazer? Eu vou só colocar uma pequena camada aqui. Não vou colorir tanto. Colorir não. Contrastar tanto com o lápis. E o ponto de iluminação ficou preservado ali em cima. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Gente, eu quase que eu esqueci daquele detalhe desse daqui, ó. Tá bem sutil na foto. Mas ela sempre fazia questão de ressaltar esse pequeno detalhe. Vou ler mais uma curiosidade dela. Na mesma época, Amy foi expulsa do colégio por ter feito um piercing no nariz. Aos 15 anos, fez sua primeira tatuagem, uma pequena Betty Boop, nas costas. Ok. E aqui no desenho, eu tô quase terminando. Bom, esse aqui é praticamente o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pensar em quem eu vou desenhar da próxima vez. Mas provavelmente vai ser um artista ou sei lá, uma pessoa relevante que tem uma biografia relevante e interessante de ser contada aqui também. Obrigado para as pessoas que assistiram o vídeo até aqui. Podem deixar sugestões de pessoas que vocês gostam, que vocês admiram para eu desenhar. Dá um like aí para engajar o canal que está tão no comecinho dele. Ativa o sininho também para vocês não perderem quando eu colocar um vídeo novo à disposição aí. E até a próxima. Valeu!